Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de caso Nutrição Sem Fronteiras. Hoje eu estou aqui com a Jéssica Palmeira, muito feliz de estar aqui com ela, para poder contar um pouco da história, dos resultados e das estratégias também que ela implementou para chegar nesse resultado. Jéssica, queria começar agradecendo o seu tempo, agradecendo por você estar aqui com a gente, agradecendo pela confiança na tribo e pedir também para você já puxar aí uma apresentação e também um pouco da sua história com a nutrição, né? Não com a Nutrição Sem Fronteiras, mas como foi que você decidiu virar nutricionista? Quando foi que surgiu essa história toda? Oi, Samir, boa tarde. Primeiramente, agradeço, né, o convite. É uma honra estar aqui compartilhando qualquer coisa que a Nutrição Sem Fronteiras faça, a gente puder compartilhar, agregar. Eu vou estar aqui disponível porque vocês transformam, né, vidas e é muito importante. E então, sou Jéssica Palmeira, sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica esportiva, especialista no nicho de emagrecimento feminino. E a minha história com a nutrição, ela é muito complexa e ao mesmo tempo assim foi muito desafiador para mim em várias etapas da minha vida, né? Eu não sonhava fazer nutrição como muitas pessoas sonham ali no período, né, que tá ali estudando, fazendo o terceiro ano, mas eu era muito magrinha e eu tinha uma curiosidade em saber como o nutricionista transformava o corpo das pessoas, a vida das pessoas, né, através da alimentação. Então, eu comecei a me interessar, né, no finalzinho ali do último ano, nessa área. Mesmo assim, eu coloquei como primeira opção, coloquei umas outras ali e fui para nutrição. Falei, não, é aqui que eu vou, é aqui que eu vou conseguir trazer um resultado para mim, sair dessa fase que eu não estou feliz, não estou gostando com o meu corpo e me abrir os olhos para esse mundo que é a nutrição. Aí eu comecei a fazer a faculdade, né? Eu me formei em 2016, então já tem um tempo que eu sou formada, que eu emergi na nutrição. E comecei a estudar, me apaixonei, foi muito mais do que aquilo que eu esperava. Então, estudei bastante, fazia estágios, tudo que tinha lá eu estava dentro, justamente para poder ir ganhando experiência, né, ganhando uma bagagem legal. Então, quando foi o último ano da faculdade, eu fiquei grávida, né? Eu tenho um filho que vai fazer 10 anos agora em abril, Arthur. E foi bem mais desafiador, porque eu estava na época daqueles estágios, estava cheia de coisa para fazer. Eu era estagiária de nutrição numa loja de suplementos, né, que era fora da faculdade, que não tinha nada a ver com a faculdade. E estava fazendo dois estágios, o de one e ainda um outro que eu estava atrasada. Então, tipo assim, estava muito puxado e eu com a barriga enorme, subindo e descendo. E aí acabou que eu fiquei naquela, né? Tô com medo de parar para ter neném e não conseguir retornar e É um ficar, né? grande impasse, Esses... né? É um impasse que Exato. muitas mulheres vivem ali, né? Porque você fica meio que, para onde que eu vou, né? E É. imagina a idade que você tinha. E como foi que desenrolou tudo isso, amiga? Que eu nem sabia dessa história. Que massa. Que Foi, massa pois assim, foi. E né? Que aí, desafiador, mas que legal saber, né? isso, exatamente. E foi bem desafiador, porque eu estava já na reta final, mas foi maravilhoso, porque eu fiquei até o último dia ali em todos os estágios, fazendo tudo. É, assim que o bebê nasceu, que Arthur nasceu, eu fiquei, né, um período que eu precisei trancar e retornei depois, logo em seguida. Não protelei muito tempo, não. Aí finalizei, né, os estágios, finalizei tudo, o TCC, apresentei e comecei a batalha. Eu sempre falo assim que foi uma batalha realmente, porque eu cresci numa família que eu precisava ter um trabalho fixo para eu ter uma aposentadoria, porque a gente não sabe o amanhã, se você não tem um fixo, você não sabe como é que vai ser a sua vida. E eu saí da faculdade com isso na minha cabeça. Eu preciso de um fixo para eu poder me apegar ali e nunca mais soltar. Daquela ideia, tem que passar num concurso para ganhar um piso ali de 4 mil, de 5 mil, que na época, né, em 2016, era maravilhoso aos olhos da época. E aí eu fiquei, na verdade, parada, fiquei assim uns 8 meses sem trabalhar e comecei a trabalhar numa loja de roupa fitness dentro de uma academia. Aí eu falei assim, não, vou ficar nessa loja porque é uma academia. Então eu tô ali, converso com um, converso com outro, vou vendendo meu peixe ali. Só que eu fiquei um pouco acomodada nesse primeiro momento, sabe, Samir? E aí acabou que o spa dessa academia me convidou para trabalhar como nutricionista lá. E aí eu comecei, falei, poxa, é uma oportunidade maravilhosa. Só que eu não conseguia levar outras pessoas para lá, porque na época o Spire tinha um custo ali muito alto, um ticket muito elevado dos valores dos preços, né, de consultas. Então, assim, eu só conseguia vender para quem era do spa, para quem treinava nessa academia, né, para o pessoal dali da região, que era uma região, um bairro nobre, né? E aí acabou que eu fiquei ali só naquela inércia de ficar na loja tendo meu fixo e ao mesmo tempo
ganhava esse valor do spa. Porém, o spa me passava 40% do valor da consulta. Então, era pouco que eu recebia. Mas para mim, estava ótimo, né? Maravilhoso. E aí acabou que com essa minha mentalidade de que eu precisava de um fixo, acabou que eu saí desse spa depois de um tempo e fui trabalhar em uma outra loja. E dessa loja eu fiquei mais um tempo recebendo o salário mínimo, já formada, já nutricionista, e fiquei recebendo ali um salário mínimo, e a mesma coisa. Eu falei assim, não, eu tô aqui, é mais fácil conhecer pessoas, é mais fácil ter contato com pessoas, mas eu não tinha estratégia, eu não sabia falar com as pessoas sobre o meu trabalho, eu tinha vergonha, às vezes, de falar que eu era nutricionista e ficar parecendo que eu estava desesperada procurando um paciente. Comecei a atender em domicílio. Eu falei, olha, eu vou começar em domicílio porque pelo menos eu consigo juntar a renda do domiciliar com a minha renda fixa da loja. E vai eu atendendo em domicílio. Eu fiquei atendendo em domicílio, ia lá, ia cá. Mas a consulta extremamente barata. Não tinha nunca a possibilidade de eu crescer Fazia naquela época. domicílio e cobrava barato, né, gente? Domicílio era mais barato. E também naquela época, Samir, 2017, por aí, o Instagram não era usado como ferramenta de trabalho, sabe? Tava bem no começo, se eu não me engano. Então era aquela coisa assim, bem de postar foto, né? Então foi bem depois que explodiu, assim, realmente. Então não tinha uma ferramenta para que eu pudesse fazer divulgação. Era aquele negócio do panfleto. Então, panfletinho aqui, panfletinho ali. Eu trabalhava na loja, colocava meus panfletos lá, mas não gerava muita coisa, não. Era bem, bem, bem pouquinho mesmo. Saí de uma loja, fui para onde? Para outra. Eu passei, assim, uns 6 anos da minha vida, Samir, saindo de uma loja, entrando em outra loja, saindo de outra loja, Sendo para ter um vendedora? fixo, como vendedora. Então, saí dessa loja de roupa fitness, comecei no domiciliar, me filiei, comecei a trabalhar em uma loja de suplementos. Então, continuei nessa saga de que eu estou dentro da suplementação. É mais fácil eu conseguir pessoas, porque eu vou orientar, eu vou ajudar. Depois saí dessa loja. Minha amiga abriu uma loja de suplemento, me chamou. Lá vai eu de novo para outra loja de suplemento. Ela tinha uma salinha em cima. Aí eu falei, não, agora eu vou conseguir atender como nutricionista. E eu passei esses 6 anos que eu tô te falando, assim, saindo de uma loja, entrando em outra, saindo de uma loja, entrando em outra. E foi bem difícil para mim, porque eu não acreditava em mim. A verdade é que eu não achei, assim, nossa, vai dar certo. Eu tinha, assim, no meu coração uma luz que eu sabia que um dia ia dar certo. A minha maior meta era ajudar as pessoas, às vezes de graça. Às vezes eu atendia, eu não cobrava. Quando a pessoa me contava uma história bonita, eu, não, que bobagem, eu te atendo, minha missão é te ajudar. E eu não me valorizava. A verdade é essa, que eu passei muitos anos da minha vida saindo de uma loja, entrando em outra, até que fui trabalhar numa loja de rede, né, de produtos naturais, bem conhecida, que eu fui receber como piso de nutricionista. Eu fiz agora, pronto, agora eu estou realizada. 20 horas semanais, na época, se eu não me engano, era R$ 2.700, algo assim. E eu, gente, eu estou recebendo R$ 2.700, que maravilha. E feliz da vida, achando que eu estava ali recebendo o melhor do piso salarial para o profissional. Né? Minhas amigas não recebiam R$ 2.700, minhas colegas nutricionistas. Para você ver como a mentalidade, né, era completamente fora do que eu precisava, do que eu poderia, do que eu merecia. Eu passei anos da minha vida estudando. Então, eu fiquei nesses 6 anos aí trabalhando em loja, saí de uma loja, entrava em outra, saí de loja, entrava em outra, até que veio a pandemia. E eu estava onde? Eu estava, quando começou a pandemia, eu estava trabalhando já em uma outra loja de suplementos, dentro de outra academia. E aí eu falei assim, vou começar, eu estava alugando hora nessa época, eu já alugava hora num outro consultório que a minha amiga tinha fechado a dela, que não deu certo. Comecei a alugar hora, atendia por hora, porque eu tinha aquele medo de pagar mensal e não ter dinheiro para arcar, para conseguir. Então, pronto. Aí eu falei, vou ficar aqui na pandemia. Quando a pandemia começou, parou tudo. A empresa que eu trabalhava, essa loja de suplemento, parou também. Eu recebi um salário mínimo, na época era 1.100, se eu não me engano, que eu recebia. E como eu sublocava a hora, eu tinha ali aqueles pacientes pingados. Então, isso foi, Samir, até 2019, né? Que a pandemia começou em 2020. Beleza. Quando começou a pandemia, meu salário, que era 1.100 como vendedora, foi para R$ 400. Porque o chefe lá falou, olha, Jéssica, a gente vai precisar talvez fechar, não está tendo, né, condições de manter, para R$ 400. E o meu marido, né, atualmente meu marido, na pandemia a gente foi morar junto. E ele trabalhava numa empresa, assim, que ele era bem... era ótimo o trabalho, porém ele teve um desgaste físico e um desgaste emocional muito grande lá. E ele estava, assim, querendo sair. Eu falei, ó, vamos sair desse trabalho.
né? Porque é algo que não está te fazendo bem. E ele tinha uma meta de abrir a empresa dele com sócio. Eu falei, não, eu te apoio, vamos nessa. Só que, Samir, em meio da pandemia, pior Difícil, né? cenário, É. pior cenário para Fora a você. incerteza, né? Porque você tá ali no momento onde, assim, se hoje a gente olha para trás mas quando a É, gente se coloca onde a gente estava, né? Era muitas incertezas e preocupações, etc. Então, é uma muitas, situação bem complicada. muitas, E aí, muitas saiu do emprego? incertezas. E aí ele saiu do emprego. Aí foi quando começou a nossa crise, para eu entrar em como eu te encontrei, na verdade, né? Eu Uhum. estava, né, nesse vai e vem aí com lojas, com empresas que era como CLT. Na pandemia, eu comecei a atender online, abriu essa possibilidade. Eu tinha aqueles pacientes que iam comigo lá na hora que eu atendia na sala, que eu sublocava. E meu esposo, meu marido, ele saiu do trabalho. E aí tudo bem, tudo ótimo, beleza, maravilha. E eu comecei esses atendimentos, e na pandemia eu comecei a fazer uns cursos de marketing para nutricionistas. Mas nada Legal. muito aprofundado, mas foi quando eu comecei, né, Ah, a entender. visualizar que era possível, que a rede social já estava num patamar assim, excelente para a gente começar a trabalhar, não era só uma rede para ficar passando stories e vendo a vida dos outros, mas um trabalho ali realmente, né? Então eu fiz um Total. curso com uma Nutri que ensinava, né? E foi muito bom para mim, porque pelo menos a partir desse Legal. curso eu saí do CLT. Eu falei, olha, eu não quero mais, eu vou viver da nutrição, mesmo que no começo Que eu passe massa. perrengue, mesmo que no começo seja difícil, eu com filho. Então, assim, a Que gente fica massa. com mais vontade ainda de mudar a nossa realidade quando tem uma criança, quando tem Sim. outras pessoas envolvidas, Total. né? Quando o porquê é E forte, né? aí, Desistir não é uma opção. Então, o porquê não ele é uma é a coisa mais opção. importante. Exatamente. Eu pensei várias vezes, não nego. Até porque tudo isso aconteceu, esse período de lojas, tá? Eu morava com a minha mãe e o meu filho. Então, Sim. sabe, eu não tinha aqueles custos em casa, porque na minha casa não tinha aqueles custos, né? Eu trabalhava Sim. para fazer as coisas do meu filho, para poder me Uhum, suprir uhum, e suprir ele, a escolinha dele, as coisas dele. Mas quando chegou a pandemia, que eu comecei a abrir essa mente, essa mentalidade para o uhum. digital, eu me desvinculei do CLT e falei, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Porque eu ficava vendo o quanto o chefe, né, ele mesmo na pandemia, ele estava tranquilo, maravilhoso, viajando, e que maravilha, eu ficava muito feliz por ele. E eu falava, cara, eu também quero viver isso, sabe? Eu também quero, eu estudei muito, eu sou boa no que eu faço, meus pacientes têm resultado. Tá. E eu tinha muito feedback positivo. Os pacientes, Jéssica, você transformou a minha alimentação hoje em dia, sabe? E eu via a transformação que eu gerava para os meus pacientes, mas eu não via minha vida sair do lugar. Muito pelo contrário, daí para frente começou a Nossa, piorar a situação. caramba. Então, para não me prolongar muito, na pandemia aconteceu isso, né? Meu esposo ele saiu do trabalho e tal. E eu comecei com os atendimentos 100%, não, 100% não, fiquei no online, depois quando voltou fiquei no híbrido, né? Ia lá no consultório, Uhum. atendia, mas eu falo para você, Samir, que eu nunca tinha passado dos R$ 3.000 de faturamento como nutricionista em 7 anos de formada. Nunca, Caramba. nunca E passei. tudo isso, Então, tipo, tinha um fixo, aí você saiu do fixo, ficou só como Nutri e nunca passou dos como 3.000, não? adicionando custos, né? Porque tinham custos envolvidos ali em ser Os nutricionista, né? custos, Desde os comprar, sei custos. lá, um jaleco, uma roupa mais arrumada, até ter um aluguel da clínica, até um computador, até o Adpom. Então entrou tudo isso na balança e tu foi focar 100% no teu Tudo. negócio, né? E fora, né, que toda essa questão aconteceu num período de pandemia, que a De gente não tinha pandemia. perspectiva nenhuma. E assim, até 2020, não, até agora, que eu vou chegar nessa parte, mas assim, nunca tinha passado dos R$ 3.000, até porque minha consulta era muito barata. Então, como eu tinha que ter volume para ter ali um valor? Então, se minha consulta era R$ 200, para chegar em R$ 3.000, tinha que entender bastante. Então, acabava que eu ficava Total. ali com aqueles pacientes que sempre estavam ali comigo. Eu não tinha energia para ficar procurando novos. Então, eu postava conteúdo sem estratégia nenhuma, não atraía paciente nenhum. E eu achava que esses R$ 3.000, como meu marido ainda estava recebendo do trabalho antigo, né? Tava tudo bem, tudo excelente. Mas, quando a pandemia acabou e tudo, as coisas foram voltando para o lugar, voltando ao normal, a gente entrou na nossa maior crise, que ele abriu essa empresa com o sócio, e a gente sabe, né, tem alguns ramos que a gente não começa a prosperar logo quando abre a empresa no primeiro mês, ainda mais que é no ramo de engenharia. A Então, maioria, eles né? faziam, Verdade. é,
com certeza. Eles faziam o serviço, mas o recebimento era para daqui 3, 4 meses, quando tivesse tudo já, as máquinas já estivessem em operação e tal. E aí, nosso custo de vida tinha aumentado um pouco, a gente tinha saído do condomínio que a gente morava, enfim. Resumindo a história, é, a gente teve uma crise financeira muito grande, muito grande, muito grande. E a gente começou a ter muito atraso de conta. Isso ano passado ainda. A gente ficou nessa Caramba. crise 2022, 2022 foi tranquilo até, mas 2023 foi um ano assim muito complicado, porque eu não estava conseguindo evoluir como nutricionista. Mesmo aplicando as estratégias de marketing que eu aprendi muita coisa. Então, os 3 mil que eu estava ganhando estava sendo maior do que o que eu ganhava no fixo e na hora do aluguel lá da Uhum, sala. uhum, uhum, Deu para entender? Então, 3 uhum. mil estava maior do que o que era, Já tava no lucro, entre aspas, já né? estava no Tipo, lucro, ou seja, sair do CLT foi uhum, maravilhoso, né? Agradeço muito esse curso que eu fiz, foi muito bom para uhum. abrir minha mente, sair, mas não passava disso. Então, como os recebimentos do meu marido começaram a ficar muito intervalados, por conta das empresas que demoravam para pagar quando, né, fazia o serviço, a gente entrou numa crise financeira muito grande, que foi aí que eu entrei em desespero. A palavra é sem aumentar 1%. Total. Desespero. Eu fiquei, meu Deus, o que está Filho pequeno, um acontecendo? O que monte está de coisa, acontecendo? né? Filho pequeno, muita coisa. E foi muito, muito, muito difícil, porque eu ficava assim, o que que eu vou fazer? Eu falo no Instagram, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não saio do lugar. E aí começou a aparecer os seus patrocinados, né? Apareciam os patrocinados e eu, que nada, tô vendo que isso aqui não existe, gente. Não Não é existe, possível, né? não. A mentalidade escassa. Eu não, tá vendo o que esse moço aqui tá dizendo aqui? Ó, ainda falava com ele aqui, ó. Ele disse que essa moça fez tantos mil aqui, fez não sei o quê, ajudou não sei quantos pacientes. Eu, não, gente, não tem condição. Como é que ele vai cobrar tão caro assim? Não tem como. E já foi se plantando uma sementinha. E eu na maior crise, nessa época que eu comecei a ver o seu trabalho. Sim. Tanto que quando eu te achei, você ainda tinha um Instagram com você dar a volta ao mundo, não foi algo assim com a Laís? Ah, e tu foi lá no início, eu lembro, a gente conversou bem lá atrás, eu lembro. Aí conversou por um Foi. tempão. Ali de vez em Isso quando mesmo. vinha e tal, eu lembro. Exato. Aí eu fiquei, nossa, isso aí a crise já estava começando, mas eu estava vendo você ali, não, não, deixa quieto. E aí até pensei, não, o valor deve ser caro, né? Deve ser alto para poder fazer parte dessa mentoria dele, mas enfim. Então essa crise veio, e assim, o pico foi no ano passado, no começo do ano passado, foi quando eu estava realmente ali desesperada, porque começou a atrasar aluguel, começou a atrasar as coisas, as contas, e o proprietário do apartamento que a gente morava chegou para a gente e falou assim: Jéssica, da maneira que tá, infelizmente, eu vou precisar tomar o apartamento de vocês. E para mim, foi o ápice do chão. Eu fiz, meu Total. Deus, eu tô aqui com meu marido, com meu filho, o que que eu vou fazer, assim, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque a gente não queria morar num lugar inferior, então a gente sabe, né, que tem coisas que a gente evolui na vida, Sim. mas que, e mesmo nesses pequenos trabalhos que eu tive, com essa renda tão baixa, mesmo assim, eu ia tendo microevoluções. E Sim. aí eu fiz, não, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar esse cenário. E aí eu me lembro do dia que eu chorei horrores e eu fiz assim, meu Deus, eu preciso de uma solução, porque eu não vou deixar de ser nutricionista, eu não vou abandonar, eu não vou desistir. E aí foi quando eu fiz a sua aula do O Fim das Consultas Tradicionais, Uhum. né? Aí eu falei, não, eu vou assistir porque tá um valor interessante que eu consigo pagar nesse momento e vou Aham. ver o que que faz, o que que ele faz. Assisti as suas aulas, né? Assisti as aulas não, foi ao vivo. E daquele dia ali, Samir, eu comecei a implementar o que você falou, que dava certo. Eu falei, não, vou Boa. dar uma chance de ver se isso daqui vai funcionar. E dos 3, eu fui para os 5. No mês seguinte, eu fiz, como assim? Como assim eu cheguei em 5 mil, sendo que em anos da minha vida eu nunca tinha feito 5 mil? Que E aí eu fiz massa. os 5 mil no próximo mês, né? Depois disso. E, na verdade, não. Eu fiz essa, fiquei na inércia, depois eu fiz a outra, que foi como vender. Não me lembro qual foi, mas foi uma outra também ao vivo que você fez. E aí eu implementei. Só que eu fiz 5 mil Hum. no mês e no outro mês voltei para os 3. E no outro mês voltei para os 3. Aí eu fiz, não, eu preciso desse cara. E nisso a gente já estava se falando, a gente tinha se falado Aham. no. Quando eu mandei uma mensagem, falei, Logo olha, no ainda vou entrar na início. sua mentoria. Aham, Lembra? aham, aham. Eu falei, eu ainda vou fazer parte, porque Muito na bom. imersão do fim das consultas tradicionais você tinha apresentado no final o pitch de Foi o vendas e tinha preço. lá Aham. quanto foi. Eu anotei e falei, gente, isso é impossível para mim. Não tem condição.
como é que eu vou pagar esse valor? E assim, eu já estava muito mais confiante em você, porque foi aí quando a Richelle apareceu no meio Legal. do ao vivo e falou sobre Para a dar história depoimento. dela. Eu me identifiquei, eu fiz, meu Deus. Fui no Instagram de Richelle, menino, conversar com ela, você acredita? Aí eu Acredito. falei, vem cá, é verdade? Como é lá dentro? É isso tudo mesmo? Ela é tudo isso e muito mais, não sei o que. E conversou comigo, né? Foi super, É assim, maravilhoso. parceira. Deu muito incentivo. Ela falou, né, um pouco da história dela. Aí eu falei, pronto. Aí eu falei com você, olha, um dia eu vou entrar. Porque ali eu comecei a entender que eu precisava de uma direção com uma pessoa ali pegando na minha mão. E a sua mentoria, né, como você apresentou, me mostrou que eu teria isso. E eu falei, Total. vai ser assim, algo que eu vou colocar minha energia e minha execução, que não vai adiantar. Eu tenho um mentor daquele porte, com tudo aquilo ali que ele me apresentou, se eu não fizer nada, Tem que né? executar. Aí tive meu primeiro encontro com a Gi, maravilhosa, e aí a gente marcou a call, a gente conversou, contei um pouco para ela a minha situação, e aí ela falou assim, Jé, eu consigo fazer para você em X parcelas e tal, fica bom para você? Aí eu fiz, quando ela me falou o valor da parcela, quase meu salário todo que eu ganho aqui no mês. Não tem condição, não tem condição. Mas eu falei assim, não, na hora certa eu vou começar. Aí você não sabe o que eu fiz antes de entrar, um mês antes de entrar na mentoria. Eu entrei numa outra mentoria, na verdade não era uma mentoria, era um curso. Outro curso de um Ah, outro Nutri, ensinando para Nutris como faturar até 10 mil reais. Eu falei, eu vou pegar esse curso para eu aprender a fazer 10 mil reais para eu entrar na mentoria do Samir. Só que quando eu entrei lá, foi mais do mesmo. Tudo que eu já mesma coisa assim. sabia, tudo que eu tinha visto. E aí, quando eu tive encontro com a Gia, eu falei, ó, quer saber? Eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo fazer o valor da primeira parcela. Como eu vou Sabe o que eu pagar vou as te dizer? próximas? Sim, Essa questão dos cursos, né? Isso acontece muito porque o pessoal pega conteúdos genéricos e replica. Tipo, hoje em dia qualquer replica. um chega e quer ser mentor, quer ensinar, sem nunca ter feito, né? E aí, quando você vê isso, esse fenômeno no mercado, é engraçado, porque a pessoa compra o curso daquela que está há mais tempo no mercado. Porque provavelmente a que tu Sim, comprou deve ser muito mais antiga, aquela que tu comprou antes. Aí vai e compra o dela. Aí copia verdade. e vende com outro pacote, entendeu? E ninguém, as É pessoas, na verdade. maioria das vezes, não tem muita legitimidade, né? Isso é duro no mundo digital, Não. que acontece muito, acontece com a gente o tempo todo, inclusive, mas o time jurídico, né, sempre vai em cima. Mas isso é algo importante de entender, porque muitas vezes a gente acaba investindo em muitos cursos que não são tão direcionados. E é esse que é o ponto da Verdade. mentoria, né, Jé? Porque a gente consegue trazer um direcionamento que ele é feito de nutricionista para nutricionista e refinado por centenas de nutricionistas que estão executando. Então, isso é um Muito, efeito poderoso, né? muito. E foi muito isso que eu percebi. Tanto que depois, quando eu indiquei a mentoria, né, quando eu já estava com vocês, que eu indiquei para uma Uhum. colega, ela falou assim: a forma que você está falando da mentoria tá parecendo assim que é uma coisa assim que até que quando eu conversei com o pessoal da mentoria, eles foram tão mais discretos e você tá falando tanta coisa. Eu falei, não, porque eu quero que todo mundo esteja aqui. Todos os Que nutricionistas massa. estejam aqui, porque o que vocês fazem é completamente diferente de tudo. E eu posso falar isso porque assim, tem muita gente que está chegando agora, está formando agora e Total. já está entrando na mentoria. Então, que bom. Mas Sim. a gente que veio de anos de luta e já fez vários cursos, já fez vários, teve encontro com várias promessas, sabe? E essa última que eu entrei antes de entrar na mentoria, que era, na verdade, um degrau, eu pensei, não, vai ser um degrau para eu entrar na mentoria do Samir. Quando eu olhei, eu fiz, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, não, isso eu já sei. Eu já sei. E aí eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou tentar. Quando o Gi falou assim, é X a parcela. Aí eu falei, Gi, você me dá até que dia para eu começar a pagar? Ela até terça-feira. Eu tava certo, isso no final do ano passado, né? Só que assim, meu marido ainda com a empresa dele não tinha ainda, a gente ainda né, tá nesse processo, agora graças a Deus já tá tudo bem, mas assim, no final do ano passado ainda tava naquela situação, nossa, eu tenho tantos recebimentos para Pagamento receber, porque atrasado. daqui a não sei quanto tempo as É empresas estavam terrível. assim Isso é demorando muito de foda. pagar. E aí acho que isso foi até um empurrão, sabe, Samir? Isso foi até um empurrão para eu me É mexer. coisa de Eu Deus, né? acredito Para que poder Deus não a faz pessoa. nada Ah, sem intenção. E aí eu concordo. falei assim, não, isso tudo agora, né, quando passou, eu percebo que se talvez eu não tivesse passado por tanto, talvez eu ainda ia ter aquela crença limitante de que eu não ia conseguir pagar. E enfim, aí eu fui, e me deu até terça-feira para pagar. E aí eu não tinha nada. Sabe que a conta não ter R$ 2? Eu não tinha R$ 2. Aí eu falei assim, Nossa. ajoelhei na minha sala
E eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu entre nessa mentoria, que o Senhor traga essa provisão. Se for mais um curso, uma mentoria que não vai me fazer mudar de vida, que o Senhor nem permita que eu entre. Eu fui bem, sabe, aquela oração sincera. Eu falei assim, ó, eu vou confiar no Forte. Senhor. Se for para eu entrar, o Senhor vai fazer essa provisão cair do céu, porque não tinha, eu estava sem nada. E assim, eu tinha poucos dias, acho que eu tinha 2 dias, eu falei com a gente que no sábado, domingo, segunda, na Meu Deus. terça-feira já fazia esse pagamento. E aí eu falei, se for mais um curso, mais algo que eu vou gastar minha energia à toa, que o Senhor não permita que eu entre. Eu vou confiar e vou entregar 100% ao Senhor. Cara, Esse mês, também, de outubro, foi um mês que, por incrível que pareça, nunca aconteceu em anos da minha vida. Mas foi um mês que não entrou nada. Foi um mês que eu estava muito desmotivada. Eu não estava com energia para buscar paciente, para renovar paciente, porque eu não tinha muito essa ideia da renovação, sabe? Eu aprendi tudo isso mais agora, de você ser intencional com os pacientes. sim. E aí eu fiz, meu Deus, tá bom, não tenho nada, vamos lá, entreguei a ele. Quando foi no sábado, não, isso foi na sexta, quando foi no sábado, a gente foi, né, que eu sou cristã, a gente foi na célula, né, que a gente foi fazer oração com os nossos colegas lá Uhum. da igreja, e do nada de Deus, um amigo da gente, um casal de amigos, falou assim, Jéssica, a gente quer fechar a consulta com você, o acompanhamento com você. E nisso, por ter aprendido com você antes de entrar na imersão, eu já estava fazendo planos, né, o programa. Não era o premium ainda, mas já Aham. tinha um programinha ali rolando, com Sim. um tempo maior de acompanhamento. Ele, Legal. pronto, vou fechar um para mim e um para Amanda. Aí eu fiz, meu Semestral. Deus, trimestral cada um. Nossa, que E você massa. acredita que somando os dois valores deu exatamente o A valor da parcela? parcela? Caramba. Aí, quando aquele dinheiro caiu, assim, ele me pagou, assim, na hora, a gente conversando, ele pagou ali em espécie, eu não tô acreditando. Era improvável, era improvável. Caramba. Que Era doideira. improvável, e assim, ele nunca falou comigo sobre consulta, essa minha amiga também nunca falou comigo sobre consulta, e foi uma coisa assim, do nada, e do nada de Deus, né? E aí eu fiz, Senhor, é a resposta, Caramba. então, que eu precisava. Na segunda-feira, eu fui correndo falar com a Gigi, e consegui e tal. Fiquei com medo, não nego. Será que eu vou ter nos próximos meses? Eu vi que a galera falava que no primeiro mês já pagava, né, a mentoria. E eu, será que isso vai acontecer comigo? Eu tinha muito bloqueio de comigo não vai ser assim, que eu sou muito Eu lenta. sei. Mas enfim, me joguei, entrei na mentoria. Quando eu entrei na mentoria, foi assim um sonho realizado. Eu não sei se vocês têm noção assim do quanto que vocês Ah, que fofo. mudam a nossa vida. Foi por isso que eu falei com você aquele dia, né? Não é sobre o dinheiro, não é sobre o Sim, faturamento, é sobre a transformação, é sobre hoje eu falar que eu sou total. feliz com a minha profissão. E olha que eu comecei agora a mentoria. E eu sei que eu tenho muito ainda a crescer. E o que mais me chamou a atenção na mentoria, o que mais me chamou a atenção no quando eu entrei logo de primeira, foi que vocês não são focados no faturamento do seu cliente, né? Que somos nós. Ah, vocês vão faturar X, aqui você vai aprender a faturar. Não. Você vai aprender a cuidar dos pacientes como eles merecem. Quando eu entrei, que eu vi isso, eu fiz, gente, ninguém nunca me falou isso. Ninguém Exato. nunca me falou. E aí eu fiquei chocada, eu tive um choque, porque eu esperava que, não, aqui vocês vão aprender isso aqui, e vai faturar X, e o foco é ter muito paciente. Quando eu vi, olhem para dentro. Aqui que está o ouro de vocês, é a partir daqui que vocês vão prosperar, que vocês vão transformar e que vai dar certo. Eu fiquei, não é possível. Como estava na minha cara esse tempo todo. E a gente, Samir, quando a gente está com muita pressa, a gente só quer Vive no mais automático, né? paciente, A gente vive vai no no automático. automático. Mais paciente, tem que chegar mais gente, tem que chegar mais gente. Mas e quem já está dentro? Né? Então, o primeiro mês de mentoria, eu não fiz praticamente nada. Eu fui olhar para dentro. Eu tinha Só muita, reestruturar. não foi pouca. Não foi pouca coisa, não. Muita coisa. Tanto que eu fiquei chocada. Eu fiquei, gente, quantos erros que eu cometia, né, que me impediam de alavancar. Então, assim, a mentoria é algo que pega na mão, literalmente. O fato de você ter um estrategista, o fato de você ter ali uma pessoa que dá o suporte, sabe, é fora do comum, é fora da realidade. Então, por isso que muitas pessoas, né, às vezes você faz um tráfego ali, eu vejo que nos comentários tem muita gente, tá vendo que isso não existe? Eu falei, gente, eu já estive nesse lugar. Dá vontade de responder todo mundo. Verdade. Não, é verdade sim. Muito bom. Mas quando eu entrei, eu tive esse choque. Não vou falar isso a mim, quando eu entrei foi maravilhoso, porque eu já estava ali. Não, eu Não, tinha uma claro. renda, um custo muito baixo, um custo não, um faturamento baixo, E colocou uma muitos pressão, né, erros. Jéssica? Porque
tem a próxima parcela daqui a 30 dias, né? Então, se colocou numa posição de pressão. Exatamente. Eu fiquei assim, eu preciso pagar, foi minha motivação, preciso pagar, preciso, né, tem as coisas aqui que eu preciso fazer, também meus custos fixos de vida. E aí eu Claro. falei assim, ó, pronto, o primeiro mês já que eu não consegui executar tanto, eu vou aprender. Que aí eu comecei a ver a tribo, foi algo assim que transformou minha É muito mentalidade. massa, né? A minha mentalidade e a minha capacidade, eu consegui com a tribo, assim, com os relatos. Quando eu vi a galera postando as coisas, escrevendo, vocês conseguem também, se eu conseguir, É vocês muito também massa. conseguem. A galera não esconde nada, é muito explícito ali, olha, eu fiz isso, deu certo, faça você também. Eu fiz um material que durou horas, mas toma aqui, faz vocês também, manda para o paciente de vocês. E eu não era acostumada com isso em nenhum outro curso que eu fiz. Então foi um choque. Eu fiz, meu Deus, que maravilhoso, que incrível. Então por É isso que muito eu vi bom, as né? pessoas prosperando muito, porque era olhar para dentro, e aí eu aprendi a olhar para dentro. E uma coisa que você falou, que não tem como a gente, na primeira, acho que foi na primeira mentoria ao vivo, alguém perguntou alguma coisa e você falou assim: não tem como um nutricionista avançar se ele não se ver como empresário. Se você for só nutricionista, né, que já não é pouco, você vai até chegar ali no patamar. Mas para você escalar, para você crescer, para você realmente ver uma transformação na vida das pessoas, tem que se ver como empresa. Total. E aí foi o mais difícil, assim. Falei, meu Deus, como é que eu vou me ver como empresa? Faturando R$ 3.000, que empresa flopa. Mas tudo que você falou, tudo que eu fui aprendendo, comecei a executar. Então, novembro, a gente participou daquele desafio interno, né, com a Nanda e com o Caio, pessoas maravilhosas, e foi muito Muito bom. bom, né? Então, passei o primeiro mês ali de mentoria mais paradinha, organizando as coisas. Sim, Em novembro, na verdade foi nem um mês, porque eu entrei no final de outubro, novembro eu comecei a implementar, mas foi já no final de novembro, né? quase um mês ali, né? Saí dos 2, 3 que eu estava fazendo e fui para 9, e aí eu fiz, não, é verdade, é possível para mim também. Comecei a Massa. implementar. Dezembro também implementei. Dezembro já não foi igual a novembro, porque todo mundo parou e eu fiz muita renovação em novembro. Então, dezembro já não tinha muito o que renovar. E aí, dezembro, eu falei assim: eu não vou focar em vender, eu vou focar em continuar organizando o que eu O não que terminei começou? em novembro. Legal. E aí, Sami, contratei uma empresa de contabilidade para me ajudar, Boa. porque eu falei assim: não, já que é para começar, vamos começar da maneira correta. E Começar quando eu vi bem. que o faturamento aumentou, eu falei: eu preciso de uma direção, eu preciso ter uma pessoa ali para me orientar, para me ajudar. E aí, a Total. partir daí, nunca mais tive problema nenhum com finança, nunca mais tive problema nenhum com o valor da mentoria. É o primeiro que eu já tenho, que eu já fechei um Legal. paciente, um semestral, já guardei o valor. Minha Que mentoria massa. já foi paga porque eu parcelei, eu fiz o anual em 12 Aham, vezes. aham. Então, deu acho que 20 mil, não sei. 20 Já mil. foi pago, entendeu? E assim, eu tô extremamente, extremamente, extremamente feliz, como eu nunca tive, assim, Porra, que em lindo, 8 amiga. anos de profissão. Meus pacientes agora implementando o Premium, né, que é que você ensina pra gente, é o que eu aprendi com vocês, estão completamente felizes. Quando eu Que apresento a massa. metodologia, a galera fala: "Meu Deus, que legal!" Para você ter noção, eu fiz uma call semana passada e antes de eu explicar a metodologia, né, quando estava começando, a moça, né, que virou minha paciente, ela chorou, ela chorou. Aí eu fiz: "Por que você está chorando?" Ela: "Gente, porque eu nunca vi uma profissional parar para ouvir você antes de vender alguma coisa e tal." E eu na minha cabeça: "Eu aprendi na mentoria isso." Que bom, que bom. Isso é muito Porque poderoso, para né? mim, eu nem sabia o que era call. O que é call? Sei lá. Então, assim, foi Muito transformador. bom. Eu tenho implementando as coisas mesmo. Eu posso considerar dezembro e janeiro, né? Fevereiro Um agora, mês e meio, porque né? 2 meses agora. novembro foi 2 meses. muito trabalho. Foi assim, Sim. arrumar a casa, construir materiais, construir algo assim que eu ajudasse realmente meus pacientes. Eu era muito focada, assim, te entreguei o resultado que você queria, você emagreceu, pronto, que maravilhoso. Mas tinha muita coisa que eu podia fazer e eu não fazia, sabe? Total. Então, assim, eu nem consegui assistir as aulas ainda. Eu assisti acho que 7 aulas do módulo 1, mas o que fez realmente assim esse resultado já acontecer, que esse mês de janeiro, né, eu consegui chegar nos 20 mil, que foi assim Nossa, que algo. Eu lindo. tinha colocado a meta de 15.
Eu falei, ó, eu fiz 9 em novembro, vou Vamos ficar fazer 15. 15 em janeiro. E eu cheguei nos 20. E assim, atendendo duas Nossa, vezes na que. semana, não foi com a agenda lotada, 100% online, sabe? E com Pô, liberdade. Claro que eu que sei que massa isso. eu quero mais pessoas no time, eu quero meus pacientes renovando, entregando os resultados, os feedbacks cada vez mais estão assim maravilhosos. E eu quero mais, eu quero escalar mais, eu sei que eu preciso, mas só para te dizer que até aqui, esses 20 mil foi transformador na minha Nossa, vida, que. transformador em todos os aspectos. Hoje, né, eu consigo comprar os livros do meu filho à vista, porque ano passado eu tive que comprar usar. Nossa, nossa, amiga, que forte. Pode parecer uma bobagem, mas foi muito Não, que difícil isso. ter que comprar. Todo ano eu comprava os livros do meu filho, né, os módulos do colégio, eu comprava novinhos, e ano passado eu me vi com ele na sala, apagando porque outra criança usou primeiro. Então, assim, hoje eu pago à vista aqui os livros do meu filho, agora com o pé no chão, porque eu sei que eu preciso me organizar, porque agora a tendência é aumentar. Então, por isso que eu Claro, estou com a contabilidade. A gente já começou a se organizar para ter ali uma reserva financeira que a gente não tinha nada, sabe? A gente massa, tinha aquele dinheiro no mês, gastava, acabava. Então, assim, eu estou aprendendo com a mentoria, estou aprendendo com vocês a me ver realmente como massa. empresa, né? Abri agora, meu CNPJ saiu, eu fiz agora essa empresa de verdade. Isso é lindo demais, Jéssica. E, pô, tô aqui refletindo sobre toda essa história e, tipo assim, como não desistir é importante, né? Porque se em algum momento tu tivesse desistido, não tava onde tu tá hoje. E eu acredito muito que o sucesso, para quem vê de fora, para quem tá vendo o teu sucesso hoje de fora, deve olhar e falar: olha aí, a Jéssica teve sucesso, deve ter sido Aham. fácil. Só que o sucesso, ele é muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ele acontece de forma muito gradual e lenta, até que ele Uhum. acontece de forma repentina. Por quê? Porque tem toda uma Sim, bagagem, um trabalho, uma experiência. Olha o tanto de experiências como vendedor que tu teve durante esses anos, que com certeza influenciam em toda o teu jogo de cintura para fechar pacientes. E tem muitas coisinhas que vão se encaixando, e eu achei muito incrível, né? Como tipo, de entender a transformação disso, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, vê lá um print de alguém, tipo, faturei 20 mil. sim, As pessoas podem olhar para aquilo e falar, beleza, 20 mil reais, um excelente dinheiro. Só que quando a gente traz para uma história dessa que você trouxe, a gente consegue materializar a diferença que isso faz na vida de alguém. Pô, se tu faturava 3 4 5 mil, que já era o teu recorde, e aí agora tu fatura 20 que é 4 vezes mais, né, ou até mais do que isso, se pegar os 3 mil, isso é uma mudança que é um divisor de águas na vida da pessoa, principalmente como, muito. com essa mentalidade que você tá, né? Porque nem sempre, se a pessoa tiver com a mentalidade de vamos gastar e não muda nada, mas com essa mentalidade de não, educação financeira, me organizar, não sei o quê, futuro, isso aí tem o Exato. potencial de mudar a vida da pessoa pelo resto da vida. Porque se a gente for olhar para o brasileiro, 1% da população brasileira ganha 21 mil reais ou mais. Uau. Todo o restante ganha menos de 20 mil. Então hoje você faz parte do 1% da população brasileira. Imagina a porcentagem da população de nutricionistas. Deve ser, Sim, sei lá, verdade. zero, 1%, 0,5%. Com certeza, Samir. Então, são coisas que a gente tem que olhar. Acho muito lindo olhar para essas histórias, entender que tem um longo caminho pela frente, né? Porque se você está aqui agora com esse sucesso, você com certeza vai continuar crescendo muito, a gente vai te apoiar nisso. Mas eu acho muito legal olhar e se orgulhar dessa parada, porque é uma história de muita superação e de muitos aprendizados, muitos desafios, mas que em momento nenhum você desistiu, você estava lá firme, mesmo que naturalmente a gente pense em desistir. E você está aqui agora, como eu brinco, né? Do outro lado. Uhum. Então, quando a gente está vivendo um momento ali difícil da nossa vida, a gente não consegue entender quais são os planos e qual que é o objetivo. Mas quando a gente chega do outro lado, a gente vê e fala, até que foi bom, né? É Então, verdade. eu acho muito legal escutar esse tipo de história. Surreal, né? Puta resultado. De 3 4 para 20 mil em janeiro, viu? Porque esperem, né? Aguardem mais pra frente que vem mais, né? Amém, amém. As expectativas estão altas, assim, e uma coisa que, quando eu entrei, né, a gente fica assim naquele medo, né? Nossa, como a galera que tá fazendo, e assim, meu Deus, e gera aquela ansiedade, não nego. Aham, E aí eu falei assim, não, eu vou respirar, e eu acho que o ideal, o bom para mim naquele momento foi ter organizado a casa para poder implementar as coisas, porque se eu total. tivesse já começado a executar da maneira que estava, eu talvez não estaria assim já agora
Tinha muita coisa para resolver. Total. E Olhar pra a dentro, né, Laísa Jéssica? agora, oi? Olhar pra dentro, né? Antes de querer olhar pra Olhar para fora. Isso é um dentro. insight. Exatamente. E vocês me ensinaram, estão me ensinando realmente a cuidar de quem está no time, a fazer ali o Total. melhor para quem está no time. Então, assim, o sucesso na nutrição não é você estar ali querendo toda hora que entre novos, 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 novos. Tanto que Verdade que em tá. dezembro eu falei, peraí, eu não quero que entre ninguém agora, eu quero organizar Exato. aqui, ver quem está no time que vai ficar, quem tá, que não vai ficar, né, para poder ter ali uma equipe, né, Exato. uma galera bem legal ali comigo no acompanhamento. Então, apresentei para algumas pessoas acompanhamento premium, as pessoas amaram, outras pessoas falaram que naquele momento não era o ideal e tal, mas foi assim, pouquíssimas, até porque eu não tinha muito paciente, né? Eu não tinha tantos pacientes assim. Mas Mas até isso a é ideia ótimo. de você não perder o paciente, você ter uma metodologia ali validada, que é a sua Principalmente. metodologia, que é o método check-in. Então, isso é maravilhoso. E também agradeço por vocês não terem desistido, né? Você e Laís. Porque se em algum momento passou isso pela cabeça de vocês no começo, hoje não teriam tantos nutricionistas, assim, podendo Total. transformar vidas, tanto dos pacientes, né, que é Conta o própria, alvo né? ali, do que a nossa própria vida, a nossa família, Total. sabe? E hoje eu tava pensando, eu falei assim, poxa, segunda-feira é meu aniversário agora, né? Ah, Aí é? eu Que falei, massa. é... Aí eu fiz, cara, tipo assim, eu, né, tô organizando as minhas finanças, mas se eu quisesse, né, se eu quisesse, falar assim, eu quero ir num restaurante maravilhoso aqui em Salvador, eu teria um dinheiro guardado para isso, Sim. sabe? Coisa que nunca, Samir, nunca aconteceu, sabe? Então é muito importante essa questão de você ter um mentor. Estou falando a todo mundo agora, né? A gente acaba virando embaixadoras do Nutrição Sem Fronteiras, porque a gente quer que todo mundo entre, que todo mundo participe, que todo mundo tenha acesso a essa metodologia, sabe? E aquela tribo ali, meu Deus, é maravilhosa. E tudo que tem acontecido, eu tenho muita gratidão. Acho que anos vão se passar, eu vou estar ali idosa, eu estou ali na Nutrição Sem Fronteiras. Fazer amizades, né? Foi o divisor de águas, vocês foram um divisor de águas na minha vida. Que lindo. Que lindo, amiga. Que lindo. Acho que assim, passou muitas mensagens importantes, né? Mensagem de inspiração, mensagem de não desistir, de resiliência, Sim, mensagem também de, pô, estar disposto, ter a humildade, o pé no chão, de procurar conselhos e conhecimentos, porque você é uma pessoa que sempre buscou esses conhecimentos, né? Tudo bem que a sim, gente chegou agora e foi um divisor de águas, mas eu não desmereço de forma alguma o trabalho de todo mundo que veio antes para te conscientizar e que você se com dedicou a certeza. estudar e fazer esses cursos e tudo mais. Porque tudo isso é importante no final das contas. E eu acho que é bem Muito. esse o caminho. E aí, Jéssica, se você pudesse dar um conselho, assim, para aquele nutricionista que está escutando a gente, que talvez estava num momento parecido com o seu ali, um momento de dificuldades, né, talvez pensando em entrar na tribo, meio assim, se não vai, não vai. O que é que você diria para ele? Olha, o principal, assim, que eu acho que deve ser dito, assim, para essas pessoas, porque eu já estive num lugar que eu achava que era improvável, que era para outras pessoas, mas que não era para mim. Então, com a metodologia correta, é possível para todos, todos, desde que você execute. Então, o principal é não desistir, né? Você é um bom profissional, você sabe ali onde você quer chegar. E o principal é, você pode até chegar em algum lugar sozinho, mas sem um mentor, sem uma metodologia, sem um time, você não consegue. Um time que eu falo assim, porque, por exemplo, na Nutrição Sem Fronteiras, a gente tem o Sami, nós temos a Laís, nós temos os nossos estrategistas. Então, assim, é pegar na mão, realmente. Tá. Então, não desista, você pode, você consegue, e tenha um mentor. Naquele primeiro momento, você pode pensar, poxa, é caro. Não é, gente, caro é algo que está muito longe de ser Relativo, né? quando a gente encontra valor, realmente. E quando você Exato. apresentou para mim, para a gente lá no fim das consultas tradicionais, que foi o primeiro que eu fiz, você apresentou Uhum. toda a metodologia e tal, mas quando a gente entra, acho que ali não caberia, né, você falar tanto assim, porque ia ficar horas falando tudo que a Exato. gente encontra na mentoria. Mas é muito, muito mais do que o que vocês Que divulgam. massa. É muito, muito mais do que vocês fazem ali quando vocês mostram o que tem na mentoria. É muito mais. Então, quando eu entrei, eu falo a todo mundo. Geralmente, quando a gente entra num curso, quando é mais do mesmo, a gente se surpreende negativamente. Poxa, esperava que ia Uhum. ter isso, não tem. Esperava que ia ter um suporte, não tem. Quando a gente entra na mentoria Nutrição Sem Fronteiras, a gente fala assim, poxa, não sabia que ia ter isso e tem. Não imaginava que ia ter isso e tem. Então, assim, o Que massa. principal é não desistir, acreditar em você,
não ignorar os erros, né? Ter a humildade de falar assim, eu não fui bom nisso daqui, eu não fiz o meu melhor nisso daqui, isso aqui eu poderia ter feito melhor, eu não me entreguei 100% nisso daqui, e organizar, realmente executar. A Nutrição Sem Fronteiras, Total. ela tem etapas, né? A gente não pode começar lá na frente e voltar. A gente tem etapas para cumprir, então a gente não ter pressa, também acho importante, não ficar se comparando com outras pessoas, porque isso afasta você do sucesso mais do que aproxima, né? E o sucesso está muito relacionado à sua essência, do que é faturamento, do que é dinheiro, do que outras coisas que as pessoas... Tem muita gente que foca ali no dinheiro. Eu mesmo teve uma época da Entendi. minha vida que eu focava muito em quanto eu queria receber, em quanto eu queria ter. Sim, Mas eu não focava em como eu ia fazer para chegar lá, né? Como você tem uma frase que fala assim, total. como é em quem eu tenho que me tornar Para para entregar as metas que eu preciso. É entregar. tipo assim, Então, quem eu tipo assim, preciso ser para poder isso. chegar onde eu quero chegar, né? Quem que eu tenho que me tornar. Exatamente. Então, a Reflito transformação muito das sobre isso. pessoas é você olhar para as pessoas. Não tem como Total. você olhar para o dinheiro, não tem como você olhar para o sucesso e você ter tudo que você sonhou, não. É você olhar para as pessoas, Tem que para se a tornar. transformação e para os sonhos das pessoas. E Total. implementando tudo, estamos aqui. Estou muito feliz. Executando. Que lindo, amiga. Fiquei Executando. muito feliz, achei muito, muito legal assim, escutar a tua história. Uma história muito inspiradora. Vou sair daqui energizado, né, pro restante do meu dia. Ai, que Espero bom. que você também tire esse momento para refletir, agradecer, também entender o quão, assim, eu vou usar a palavra, tá? O quão foda de mulher você é, o quão, assim, profissional incrível. Obrigada. Bater no peito e vamos, que esse ano tem muito mais. Te vejo na invenção. E é só o começo, Jéssica. Beijão. Amém. Estamos juntos. Estou ansiosa para conhecer você, conhecer a Laís, que ainda não tive a oportunidade de Vai, conhecer. vai E sim. estamos lá. Muito obrigada, viu, por tudo. Vocês são incríveis. Falta menos de um mês para a nossa próxima imersão presencial, o Summit Nutrição Sem Fronteiras, que é um evento imersivo de 2 dias, onde nós vamos entrar no detalhe nos 7 pilares da nossa metodologia. Você vai aprender como criar ofertas irresistíveis dentro da sua escada de valor, atendendo o teu paciente em cada etapa da jornada dele. Você vai aprender a ter uma estratégia de captação de pacientes efetiva, desde o marketing, passando pelos funis, até as estratégias de venda, e você vai conseguir fidelizar os seus pacientes, encantando eles no processo e gerando mais indicações e renovações. Essa é a metodologia que você vai acessar nesses 2 dias. E além de todo o método, de todo o plano prático, da apostila completa, você também vai viver o mais alto nível de ambiência, convivendo com nutricionistas, empresários e empresárias que estão faturando mais de R$40 mil todos os meses. E essa ambiência, ela de verdade tem o poder de mudar completamente o seu jogo. Se você ainda não garantiu o seu ingresso nesse evento, já aperta em Saiba Mais, porque hoje, na data de hoje, nós já temos mais de 80% dos ingressos garantidos. E eu não quero que você fique de fora.